Sou amigo da comunidade armênia de São Paulo. Sou amigo da Armênia. Sou amigo da causa armênia. Estive visitando o país, o que me deixou muito encantado com aquele povo. E quero aqui me solidarizar com o povo armênio pela agressão que o Azerbaijão está fazendo, pela tentativa de tomar territórios armênios, em particular a cidade de Davos. Quero aqui reiterar meu apoio aos armênios, à causa armênia, e sou um defensor de se fazer justiça com o genocídio armênio de 1915. Aos armênios de São Paulo, da Armênia e de todo o mundo, recebo o nosso carinho e a nossa solidariedade. Oi, eu estou muito feliz hoje com a estreia do programa Conexão Armênia. Quero desejar assim, os parabéns pela iniciativa. Vou acompanhar, vou estar ligadinha acompanhando o programa de vocês e que Deus abençoe essa nova caminhada. Olá pessoal, quem está falando aqui é o prefeito Rogério Lins. Estou gravando esse vídeo para desejar boa sorte a toda a equipe do programa Conexão Armênia, primeiro programa da comunidade armênia, da cultura armênia do Brasil. E que vocês tenham muito sucesso. A comunidade é muito participativa aqui na cidade de Osasco e nós temos uma cidade irmã em Gyumri com Osasco. Então a gente enaltece, respeita e deseja muita sorte a todos vocês. Deus abençoe. Parierego, boa noite. Diretamente de Yerevan, Araradilamchin, aos pés do Ararat. Bem-vindos ao programa Conexão Armênia. Para nós é um dia de muito orgulho, porque há muito tempo nós queríamos ter um programa na televisão brasileira. Como não poderia deixar de ser, hoje, para fazer a abertura do nosso programa, temos a presença virtual da nossa cara estimada cônsul geral honorária da República da Armênia, a senhora Giruí Hilda Durmanian. Vamos ler a carta dela, porque em tempos de pandemia, infelizmente, ela não pôde estar presente. São Paulo, 22 de julho de 2020. Programa Conexão Armênia. Prezados senhores, recebi com muita satisfação a notícia sobre a inauguração do programa de televisão quinzenal Conexão Armênia. Venho, por meio desta, cumprimentar esta iniciativa inédita, que é tão importante para a comunidade armênia do Brasil, e vai difundir a cultura milenar e a atualidade da Armênia aos telespectadores. Aceitem meus sinceros votos de muito êxito. Parabéns. Hilda Giruí Durmanian, cônsul geral honorária da República da Armênia em São Paulo. Pariegak. Boa noite. Estamos no Conexão Armênia, o primeiro programa da TV brasileira exclusivamente falando sobre a Armênia. Vamos falar sobre cultura, religião, esporte, dança, lazer, culinária. E esse programa de hoje, infelizmente, vamos falar sobre o conflito que está acontecendo na Armênia e Azerbaijão. O primeiro programa, a gente tem que falar sobre isso, por quê? Porque é uma guerra que está acontecendo na nossa fronteira lá da Armênia. Então, os próximos programas, vamos tentar fazer um programa mais leve, mais dedicado à cultura, à culinária, tudo que você quer saber sobre a Armênia. E nesse primeiro programa eu quero agradecer a Vartinê, ao Garô, ao Denis e o professor James. O professor James que será o nosso primeiro convidado para falar desse conflito. Confira a partir de agora a entrevista que fizemos exclusivamente sobre esse conflito. Com a palavra o professor James Onig, professor da FACAMP. Conforme falamos, hoje o nosso programa, infelizmente, vai falar de um assunto atual, mas triste de novo para nós armênios. E para falar nisso, a gente convidou, e é uma honra minha, estar com o professor. A minha armenidade aflorou com você, professor. Você foi a pessoa que deu start na minha armenidade. E esse programa é fruto de tudo isso.
Então, quem não conhece, estamos aqui com o James Onig, ele é professor do curso de Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do programa de estudos pró-graduados em Economia Política da PUC, autor de livros didáticos de Geografia e Geopolítica e pesquisador do grupo de guerras, massacres e genocídios da Unifesp. Seja bem-vindo, professor. Ronaldo, muito obrigado. É uma honra muito grande fazer com que a nossa herança histórica esteja presente agora nesse Conexão Armênia que você tanto batalha junto com os nossos companheiros. Eu queria saudar muito o programa e me colocar à disposição daquilo que for necessário para a nossa causa e para a nossa luta. Ronaldo, suas palavras me emocionam muito. Assim como alguém fez isso comigo, que resgatou a minha herança, a gente vai fazer isso com os nossos, para que não se esqueça essa história tão linda da Armênia. E vamos falar de um tema triste, que é o conflito Armênia-Azerbaijão. Professor, qual a origem desse conflito entre a Armênia e o Azerbaijão? Qual a origem disso? Ronaldo, isso remonta a muito tempo atrás, quando a Armênia e Azerbaijão estavam ainda sob influência de impérios como o Império Otomano, o Império Russo e o Império Persa. Em 1917, quando começa a Revolução Russa, automaticamente armênios, azerbaijanos e georgianos, que formam a região do Cáucaso, tentaram se unir, mas haviam muitas disputas quanto às questões fronteiriças, especialmente entre Armênia e Azerbaijão, porque como as pessoas circulavam naturalmente por aquelas regiões, como as pessoas viviam andando para lá e para cá, você tinha comunidades espalhadas. Efetivamente, em 1918, quando a Armênia declara sua independência, a Geórgia e o Azerbaijão também, as fronteiras ficaram muito tensas, porque algumas populações minoritárias continuaram vivendo dentro dos países vizinhos. E, a partir daí, começaram os conflitos. Ataques a bairros armênios, busca de perseguição a vários armênios em várias regiões, e isso criou uma tensão histórica, uma tensão entre os dois países, que começa, então, efetivamente no começo do século XX. Essa tensão só vai terminar, Ronaldo, quando acontece a sovietização do Cáucaso, quando o Cáucaso fica, mais uma vez, sob o domínio soviético. E, naquele momento, então, surgem as repúblicas soviéticas da Armênia, da Geórgia e do Azerbaijão. E, quando elas surgem, há uma pacificação forçada entre os armênios e os azerbaijanos, mas eles estavam num contexto de luta desde o começo do século XX, disputando territórios, principalmente os territórios históricos armênios, já que é uma área que a Armênia está lá há mais de 3.000 anos e nós sabemos da presença histórica dessa região. Professor, e como que está essa situação atual, lá de Artax, na Gorno-Karabakh? Tanto em Artsakh quanto na região circunvizinha, Armênia e Azerbaijão, nós tivemos problemas históricos também ao longo do século XX. Porque assim que começa a União Soviética, assim que a União Soviética se inaugura enquanto nação socialista, o Stalin, um grande ditador que todo mundo já deve ter ouvido falar, o que ele faz? Ele divide os territórios daquela região para criar, como nós vamos dizer, os inimigos comuns. Então, ele entrega muitos territórios que são historicamente armênios para a administração azerbaijana, justamente para poder dividir os povos daquela região e facilitar o domínio das tropas soviéticas naquela área. São dois territórios que muitos dos nossos patrícios já ouviram falar. O primeiro, você bem lembrou, Artsakh, conhecida também como Nagorno-Karabakh, que foi entregue pelo Stalin para a administração azerbaijana, mesmo tendo uma população de origem armênia. Mesmo lá vivendo a maioria da população armênia, o que aconteceu? Rapidamente, este ditador Stalin entrega de mão beijada para a administração azerbaijana. Uma outra terra é menos conhecida, fica na fronteira para o lado do Irã, para o lado da Turquia, que é Nakhitchevan. Nakhitchevan também foi entregue, gerando, então, uma confusão no mapa regional. Porque você tinha armênios, em maioria, sendo administrados por azerbaijanos.
num momento onde a ditadura Stalin não permitia guerras entre os povos, não permitia disputas. Então, para que nossos telespectadores possam entender, é como se o Stalin tivesse jogado e varrido para baixo do tapete uma rivalidade histórica, ninguém mais estava vendo durante a era Stalin, porém, os azerbaijanos, e tem que ser dito com todas as letras isso, nutriram durante décadas um discurso racista, xenófobo contra os armênios. Portanto, a partir daquele momento, Artsakh e Nagorno-Karabakh representaram um ponto de contato entre armênios e azerbaijanos, acalmado pela força de Stalin. Por isso que esse tema é muito sensível. É muito sensível mesmo. E dentro dessa política internacional, quais os possíveis desdobramentos dessas tensões para frente? O que acontece? Ronaldo, o que aconteceu, e a gente tem que lembrar muito bem disso, é que isso teve uma mudança, né? Principalmente a partir do final dos anos 80. Naquele período, a grande crise soviética, muitos que estão assistindo a gente lembram dessas palavras, né? A perestroika, a glasnost, começaram a fazer mudanças muito sérias na estrutura das antigas repúblicas. Mas a economia ficou em frangalhos. Os nossos telespectadores têm que lembrar de um fato importante. A economia paralela, o mercado paralelo dentro da União Soviética era maior que o mercado real. Então, muita gente recorria a contrabando, muita gente recorria a produtos não validados, criando uma situação econômica de desastre. Foi nesse contexto que, a partir de 88, os armênios de Nagorno-Karabakh, percebendo a situação, começaram a lutar por sua independência, buscando se unir à Armênia. E o governo, que, vamos dizer assim, estava sob aquela região, era um governo azerbaijano, e começou a reprimir a população armênia. E nesse momento é que a coisa, como você bem perguntou, o cenário internacional começa a mudar. Quando se percebe que a União Soviética não vai mais resistir, quando se percebe que a União Soviética não vai mais ter essa força, os armênios então recorrem e declaram a independência de Nagorno-Karabakh, declaram a independência de Artsakh, dizendo que aquela é uma terra armênia, historicamente armênia. Porém, os azerbaijanos não aceitam. E isso que acaba acontecendo transborda a situação para o contexto internacional, porque o que nós percebemos rapidamente é que a Turquia vai apoiar o Azerbaijão. A Turquia passa a apoiar o Azerbaijão. Automaticamente, a Rússia, recém-formada ou recém-reabilitada, vamos dizer assim, passa a apoiar a Armênia. Então, nós começamos a ter um jogo muito pesado naquele quadro regional. E quando se fala em Turquia, a gente não pode esquecer, Ronaldo, se fala em Estados Unidos, porque a Turquia é um aliado muito forte da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte. E, sendo um aliado muito forte, vai usar da sua força naquela região para se contrapor à Rússia, fazendo, às vezes, dos Estados Unidos, fazendo também o jogo dos Estados Unidos. É uma situação que transbordou. Essa é a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar como os Estados Unidos, outras potências, encaram essa região. O próprio Brasil, como que eles encaram isso? Sim, a comunidade internacional, de maneira geral, Ronaldo, ela se mantém um pouco distante desse fato, dessas tensões nessa região. Por quê? Se trata de um tema muito sensível que envolve uma região de passagem de gasodutos, oleodutos, muitos interesses econômicos que alguns vêm da Ásia Central, do Cazaquistão, do Uzbequistão, para abastecer o continente europeu. Portanto, se os países da Europa, por exemplo, tomarem um lado, automaticamente eles vão criar rivalidade com o outro. Então, eles acabam criando grupos para tentar apaziguar essa questão, né? A gente tem o grupo de Minsk, que é formado pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela França, para tentar manobrar esse conflito e evitar que ele transborde, que ele se transforme numa guerra absurda e, claro, perigosa para a população civil. Mas, quando nós olhamos a posição dos Estados Unidos, eles sabem muito bem que aquela região é uma região que guarda uma marca histórica muito tensa, que é a marca do genocídio que o nosso povo sofreu. E naquele genocídio
que os americanos até hoje relutam em aceitar, fazem uma declaração no Senado, mas o governo dos Estados Unidos não reconhece. A esse jogo duplo, o que acaba acontecendo, a Turquia acaba surgindo como uma grande potência regional. Os russos, por sua vez, mantêm a Armênia como um aliado naquela região, e a Armênia é aliada dos russos nesse sentido, porque eles percebem os riscos que correm de perder sua influência em todo o seu entorno. A gente sabe que o Vladimir Putin é um cara muito forte, é um cara muito poderoso. E sendo esse cara poderoso, todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele não vai abrir mão dos interesses regionais da Rússia, porque ele já viu avançar a OTAN na Lituânia, na Letônia, na Estônia, em outros países do leste europeu. E, recentemente, nós percebemos a força do Putin. Porque o que ele fez? A Rússia tomou a seguinte posição: essa região leste da Ucrânia é nossa. Além disso, a Rússia foi apoiar os povos que lutavam contra a Geórgia. E essa semana, quando o governo ditatorial do Azerbaijão começa esses ataques, o governo russo inicia uma das maiores manobras militares naquelas proximidades, já para deixar as tropas ali, para não deixar o conflito transbordar. Então, essa ditadura Aliyev, que hoje governa o Azerbaijão, sabe disso. E, por saber disso, ela toma muito cuidado nas suas atitudes. E uma delas, infelizmente, são essas atitudes covardes, de bombardear, de não respeitar o cessar-fogo, e que esta semana a comunidade internacional ficou estarrecida, Ronaldo, porque, além da tensão em Nagorno-Karabakh, em Artsakh, nós temos também um problema muito sério, que eles atacaram Tavush, que não é nada mais, nada menos do que a fronteira com eles, entre Armênia e Azerbaijão. Esse ataque em plena pandemia, telespectadores, em plena pandemia, com requinte de crueldade de bombardear uma fábrica de máscaras. As máscaras que são tão importantes, você bem sabe disso, Ronaldo. As máscaras que são hoje um dos elementos fundamentais para diminuir o impacto da pandemia, os azerbaijanos fizeram questão de mirar um dos seus mísseis para uma fábrica de máscaras. Então, a comunidade internacional, Ronaldo, está muito atenta ao que está acontecendo nessa região. Eu vi que eles queriam atacar também uma usina nuclear. Sim, isso é muito importante você ter lembrado, Ronaldo. Muito importante. A Armênia tem uma das antigas usinas soviéticas, chamada de usina de Metsamor. Fica bem próxima a Yerevan. A usina nuclear era uma das formas de conseguir energia num país que tinha que queimar muito petróleo, muito carvão, para gerar energia no inverno, né, Ronaldo? O frio naquela região é bastante presente. Então, sempre usaram a energia nuclear. Por se tratar de uma usina antiga, se toma muito cuidado com aquela usina de Metsamor. Ela é trabalhada de forma muito cuidadosa. Tem épocas, Ronaldo, que ela até desliga por causa de manutenção de equipamentos. Porém, lá estão combustíveis radioativos. E se um ataque acontece naquela região, para você ter uma ideia de como aquele ministro azerbaijano se mostra um facínora, ele ameaça atacar uma usina nuclear, que as repercussões podem incluir até o próprio Azerbaijão, por causa da onda radioativa. Então, imaginemos que essa ditadura Aliyev, que hoje está naquela área, está sofrendo pressões econômicas, porque a crise no Azerbaijão também é muito forte. Além de existirem os fanáticos pró-Aliyev, existe uma massa crítica dentro do Azerbaijão lutando por democracia, querendo derrubar o Aliyev. Mas o Aliyev usa desses artifícios de atacar a Armênia, de levantar o nacionalismo, o racismo dele contra os armênios para tentar se manter no poder. O professor, o senhor falou da pandemia, né? Como a atual situação de pandemia potencializa as consequências desse conflito? Ronaldo, nós estamos analisando um mundo cada vez mais difícil e cada vez mais complexo. Sim. A pandemia veio, na minha opinião, muito particular, além de uma tragédia humana que a gente está assistindo, como um aviso para o futuro. Nós temos que estabelecer novas relações com a natureza, nós temos que estabelecer novas relações com a economia, nós temos que estabelecer um mundo mais sustentável. E por isso que essas relações sustentáveis precisam ser colocadas acima de tudo.
num ataque durante uma pandemia, você pode gerar efeitos de multiplicação da doença, porque o deslocamento de populações, temos que tirar 20 mil habitantes daqui, leva para outro lugar. Se um tiver contaminado, Ronaldo, já vimos o que acontece. Isso não acontece só do lado armênio, porque o lado armênio vai se defender, e ele tem que se defender. As nossas tropas foram lá para a linha de defesa de Tavush, justamente para evitar que os azerbaijanos avançassem justamente no momento de pandemia. É isso que a gente não pode deixar de lembrar. Então, a pandemia ela pode potencializar, sim, esse conflito. A pandemia pode gerar problemas futuros, daqui a pouco, quando nós tivermos que fazer a vacinação, porque muita gente vai ter, por exemplo, encontros, né, com outras doenças que vão obrigar a saúde pública a se modernizar. Então, quando você destrói fábrica de produtos médicos, quando você ataca a população civil, a pandemia pode se espalhar também através de uma guerra. É essa tristeza que a gente não pode permitir, é essa tristeza que a gente não pode deixar continuar. Por isso que os armênios do mundo inteiro estão protestando, e eu saúdo a iniciativa, Ronaldo, de colocar esse programa, primeiro programa da nossa comunidade, de forma diretamente ligada a esse conflito, porque assim nós podemos afirmar as nossas intenções de manter a paz, coisa que os azerbaijanos não estão dispostos a fazer nos últimos dias. Não seria ideal esse primeiro programa ser assim, mas convém, né, a gente falar sobre tudo isso que está acontecendo. E eu também vi vídeos, vários armênios protestando. Eu vi na Holanda, vi na França, nos Estados Unidos, e todo mundo dançando. Eu acho incrível o jeito de protestar dos armênios. Eles dançam alegre. É isso mesmo? É isso. Nossa tradição, nossa luta se faz com a dedicação na nossa vida. Então, quando colocam nossa vida em risco, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão nos dando a alegria de provarmos que nós subsistimos 3.000 anos e que nós dançamos para ir para a guerra, e que nós dançamos para vencer a guerra, e que nós dançamos quando vencemos a guerra. A gente não dança só na volta, Ronaldo. Nós vamos nos despedir, mas que alegria que eu tenho de poder defender a Armênia, que alegria que eu tenho de poder estar à frente de uma embaixada inimiga, para eles entenderem que nós não vamos arredar pé enquanto não se fizer justiça a um dos primeiros genocídios do século XX, e principalmente quando não derem voz a uma nação que não tem saída para o mar, está bloqueada pela Turquia, totalmente bloqueada, está à mercê de problemas como esse que nós vivemos em Nagorno-Karabakh e agora na fronteira da Armênia com o Azerbaijão, em Tavush. E por isso mesmo, a diáspora vai se manter em pé para, pelo menos, denunciar isso e continuar lutando para sensibilizar os governos do mundo todo de que é necessário uma atitude de contenção do Azerbaijão, que vem numa escalada militar muito grande, a ponto de, como você muito bem lembrou, colocar em risco uma usina nuclear, né, Ronaldo? Uma coisa que a gente nunca esperava. Eu acho incrível esse jeito de protestar dos nossos irmãos lá. Agora, para finalizar, qual, na sua opinião, existe uma saída para esse conflito? Ronaldo, a saída, na minha opinião, sempre é a democracia. A luta democrática clara e limpa, onde toda a diversidade seja aceita, seja direita, seja esquerda, seja centro, qualquer linha ideológica é aceita, desde que seja feita da forma civilizada. O que o Aliyev e o seu governo impôs nas últimas semanas é uma linha não civilizada que nada mais é do que a reprodução do que eles estão fazendo nos últimos 20 anos. Eu só queria lembrar aos nossos telespectadores que nós já alternamos governos várias vezes, algumas vezes de forma, vamos dizer assim, da base dos protestos, mas a Armênia tem eleições normais. Em Karabakh, que é uma república não reconhecida, Artsakh, você tem eleições e alternância de poder entre partidos. Na Armênia acontecem também eleições. No Azerbaijão, só tem um presidente nos últimos 24 anos, gente. Só um presidente, Ilham Aliyev, e, portanto, ele domina com mão de ferro aquela região. Ele domina de forma ditatorial. Então, é muito difícil acreditar
que se não houver uma mudança interna no Azerbaijão, que se não houver a adequação do Azerbaijão aos conceitos mais civilizatórios, isso vai ter fim de uma hora para outra. O que eu acho que é importante, um jeito muito sério de se fazer, é a comunidade internacional estabelecer regras sérias, porque, burocraticamente, o Azerbaijão alega que a Artsakh é deles. Burocraticamente, eles alegam isso. Porém, legalmente, no papel, isso tem pouco valor quando você vê que o povo de Artsakh se autodeterminou a sozinhos conduzir a sua vida. Então, na minha modesta e humilde opinião, Ronaldo, nós precisamos, mais do que rápido, é urgente isso, de que o Azerbaijão se conscientize das nossas fronteiras, respeite o direito de Artsakh e, principalmente, venha para a mesa de negociações de forma não belicista, de forma não violenta, e se estabeleça, então, um diálogo franco e aberto entre as duas partes, e que as feridas do passado, só ao longo tempo, vai poder cicatrizar. E a palavra que está por trás dessa cicatrização de feridas do passado é confiança. Eu vou começar a confiar no meu vizinho quando ele depor as armas. E assim todo mundo pode retomar uma vida mais ou menos normal naquela região. É isso aí, professor. Eu quero te agradecer imensamente pelo primeiro programa, triste pelo assunto, mas feliz de estar aqui com você novamente. O programa Conexão Armênia agradece e estamos à disposição também do senhor. Obrigado, Ronaldo. Conexão Armênia, é um orgulho falar para esse programa, é um orgulho falar para vocês todos que batalharam por esse espaço e que nós vamos fazer ficar durante muito tempo para, como você disse, né, Ronaldo, que estávamos conversando, integrar cada vez mais Armênia e Brasil de uma forma mais direta, de uma forma mais eficaz. Então, parabéns, Ronik, você é o cara e nós estamos juntos nesse programa quando vocês precisarem. Um grande abraço. Esse foi nosso primeiro programa Conexão Armênia. Quero agradecer a audiência dos armênios, descendentes de armênios e todos que são apaixonados pela cultura armênia. No próximo programa, vamos tentar falar sobre coisas mais leves. Vamos falar sobre culinária, cultura, enfim, um programa para você. Muito obrigado e até lá!